Lucas capítulo 15, de 11 a 13. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero fazer parte, me dá a minha herança. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo de uma forma dissoluta. A Bíblia te fala então sobre o número 2, 2 filhos, fala comigo, 2. 2 representa testemunhas. Havia então um pai e 2 testemunhas, que eram testemunhas da integridade do pai. Você vai me acompanhar. Que os filhos devem ser a continuação do pai. Os filhos devem continuar a perseverança e a obra que o pai começou. E o que acontece? Que os 2 futuros homens que deveriam honrar esse pai, através do respeito, legado, através do trabalho, da perseverança, a família, deveriam ter a sensibilidade para receber a transferência de um legado. Precisamos entender a diferença então entre herança e legado. Herança é aquilo que ele pediu o quê? Os bens, mas ele não pediu o legado. Ele pediu o que o pai podia dar de material, mas ele não pediu o que o pai carregava. Muitas vezes nós queremos o prédio da igreja, mas não queremos o quê? A unção que Deus colocou no pastor. Uau! Precisamos entender que legado é aquilo que Deus consegue colocar dentro de você. Fala comigo, legado é aquilo que Deus coloca dentro de mim. Aquela influência, o conceito, uma marca, uma vida, uma transformação, o recebimento de uma porção através de uma transferência partilhada. Fala comigo, transferência partilhada, que conduz ao nosso destino. A unção te conduz ao destino. O que ele pediu foi o quê? Eu quero a minha herança, um dos filhos. Eu quero a minha herança. Mas nenhum dos 2 filhos pediu o legado. Nenhum dos 2 filhos pediu a porção que o pai carregava. Atualmente os filhos das igrejas estão procurando mais uma herança do que um legado. Estão procurando mais, estão mais interessados, com os olhos abertos, interessados no patrimônio do que na honra. Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra. Honra teu pai e a tua mãe. Mas você já parou para pensar? Honra o meu pastor, para que a sua vida espiritual cresça. Honra aquele que um dia me colocou no caminho, trilhou, não apenas com uma herança, uma igreja, um ministério, mas uma porção de Deus foi colocada dentro de mim. A longevidade nesse caso é muito mais não apenas uma questão de dias na terra, número de anos que você vai viver aqui, mas também uma projeção e uma percepção profética de uma pessoa que consegue absorver em um ministério longo. Deixa eu te falar uma coisa: honre os homens que abençoaram a sua vida. Quantos querem ter um ministério próspero? Quantos querem ter um ministério de longevidade, de perseverança? Comece a procurar as pessoas que foram porta na sua vida. Quem foram os homens ou mulheres de Deus que abriram portas para você? Quem foram os homens e mulheres de Deus que um dia se interpelaram entre você e Deus e falaram: esse aqui vale a pena investir? Você já voltou atrás? Ou agora seu ministério está bombando, você esqueceu tudo que ficou para trás? Precisamos entender que muitos ministérios começam bem, mas terminam muito mal. Anote aí, não é como você começa seu ministério, mas como você termina ele. Não é apenas como você rompe o ministério e todo mundo te conhece,
mas como você é capaz de segurar a unção ao longo dos anos. Como você é capaz de perseverar no propósito e você carregar algo ainda relevante, ainda que dias depois, ainda que tempos depois. Isso é a coisa mais importante, porque entrar no avivamento não é muito difícil, mas permanecer na unção é outro nível. Então o Senhor nos fala: você quer um ministério próspero? Você quer um ministério com longevidade? Você quer perseverar? Comece a procurar os homens que foram porta na tua vida. Comece a procurar pessoas que investiram em você. E comece a procurar e dizer: eu agora quero ser uma ponte para você. Eu agora quero honrar aquilo que um dia você me honrou. Se você não fizer isso, você vai decolar, mas em um determinado momento você vai perder a relevância. Você vai perder o sentido. Em Israel, as gerações elas não são lineares como no povo nosso. A nossa geração ocidental é assim: vem uma geração aqui, vem outra geração aqui, e ao longo dos anos as pessoas vão passando o bastão. Não é assim? Em Israel não é assim. Em Israel é como se fosse um círculo dentro de um outro círculo. É uma geração interagindo com a outra geração. É uma geração sendo relevante e a outra geração continuando relevante com funções diferentes. Você se lembra de Isabel, quando Isabel, grávida de João Batista, encontra com Maria, grávida de Jesus? A Bíblia diz que Isabel era uma senhora, já mais velha, enquanto Maria era uma jovenzinha. Mas quando as duas se encontraram, o ventre de Isabel mexeu, e o ventre de Maria mexeu. O que eu quero dizer, que o importante é se a sua geração ainda mexe com os céus. Voltando ao texto do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 13, pode abrir comigo? Lucas 15, 13. O filho mais moço pediu a herança. Na verdade, a sua atitude foi de matar o sonho do seu pai antes da hora. Você não pede a herança para alguém que ainda está vivo. Como você pede a herança do seu pai, da sua mãe, com alguém vivo? Em outras palavras, é como se você falasse assim: eu quero o meu ministério, em detrimento à morte de alguém. Sem lutar, honrar, o filho pródigo desperdiçou a fazenda, vivendo de uma forma irresponsável. Quando os conceitos e definições estão desajustados, o que buscamos, assim como o nosso esforço, são conceitos equivocados. A nossa definição de verdade e felicidade tornam um conjunto de valores na qual nós vamos viver. Um filho que não consegue perceber o legado do pai, que vive na sua forma, simplesmente perdeu a sua escala de valores. Lucas 15, 14 a 16 diz: havendo gastado tudo, houve fome na terra, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos, e mandou seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas de porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. Estava com fome. Tem alguém com fome aqui? Seja sincero, levanta a sua mão. Não. Se você não tiver, você tem algum problema. Na maioria das vezes, para que você troque seus conceitos e valores, Deus te leva nesse lugar de quebrantamento, para que você receba o seu direito de primogenitura. O pai entrega para o filho mais velho o quê? O direito de primogenitura. O direito de primogenitura era o seguinte: o filho mais velho tinha direito a uma herança dobrada que os outros filhos. Diga para o teu irmão: eu tenho direito a uma unção dobrada. Quando você tem uma unção dobrada sobre a sua vida, algumas características acontecem. Primeira delas, percepção espiritual. Você não apenas, como filho, recebe o legado, mas você começa a ver o que ninguém vê.
Você começa a perceber os dons e talentos que as pessoas que estão perto de você, e aquilo se torna para você algo relevante. Segundo lugar, autoridade espiritual. Quando você recebe a sua herança, o seu direito de primogenitura, Deus começa a colocar em você autoridade. Terceiro, porção dobrada. Lucas capítulo 15, 17 e 19. Nós vemos a história do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo não é aquele que desviou da igreja, não. É aquele que está dentro da igreja, mas não consegue se conectar com o coração do pai. Ele chegou pedindo: pai, eu estive o tempo todo contigo, por que você nunca me deu uma festa? É aquela pessoa que está dentro da igreja, não desviou, mas não se conectou com o coração do pai. Eu falo que é a síndrome do irmão do filho pródigo. É a síndrome de um homem que acha que está tocando o coração do pai, mas está completamente desconectado do pai. É uma pessoa que está na igreja, vivendo uma vida religiosa, mas não conseguiu tocar no coração do pai. Não vive o coração de transformação. Muitas vezes buscamos inconscientemente nossa herança, dons. Mas sabe de uma coisa, queridos? Precisamos entender que Jesus nos chama para uma vida de perseverança, uma vida de conseguir tocar o coração das pessoas. Esse é o verdadeiro legado que o ministério pode deixar para você.